Luiz Eduardo. Bom dia, eu agradeço o convite de Vossas Excelências. É uma honra para qualquer brasileiro, cidadão, estar aqui discutindo um tema tão importante. Embora minha carreira como servidor público tenha iniciado no Conselho Nacional do Petróleo, nos honra muito. Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Águas, e novamente a Agência Nacional do Petróleo. Aqui gostaria de deixar registrado, falo como professor da Escola de Química, professor de Economia, que ensina engenheiros químicos a ciência econômica. Eu não tenho como escapar, vou ter um ar mais professoral e menos discursivo. Eu tenho alguns slides para poderia, presidente? É muito rápido. Eu começo falando sobre a questão do preço do petróleo e o que esperar sobre o preço do petróleo. A resposta é imediata. É impossível prever o preço do petróleo, mas tudo indica que estamos iniciando uma fase de baixa no ciclo petrolífero. É um toque. Agora, já aprendi. Conclusão que eu vou trazer é que nós estamos ingressando nos próximos 5 anos na última, provavelmente, oportunidade para valorizar o petróleo profundo e o ultraprofundo descoberto no Brasil. Isso é a praia de Huntington Beach, na Califórnia. Foi aí que a exploração offshore, foi aí que a exploração de petróleo no mar começa, na Califórnia. Hoje, ela ainda se faz, mas tem que dar. A grande questão é a queda do preço recente do petróleo. O preço chegou a $120, estou falando de preços correntes, preços nominais. $120 em 2007, em 2012, em 2015 caiu para 60 e há pouco esteve abaixo de 30. É o fim do óleo caro? É essa questão que eu coloco. Até onde pode ir esse preço? Quanto tempo vai durar? Essa questão é chave na indústria do petróleo. Como explicar o comportamento? E existe alguma lógica ou dinâmica nesse preço? É isso que eu vou procurar demonstrar para vocês. O comportamento é compreensível e existe dinâmica, lógica nesse preço. Qual é a lógica de preço? Vocês desculpem, isso é um gráfico clássico da economia, é uma demanda quebrada, duplamente quebrada, ela marca exatamente os limites que os líderes, os grandes produtores têm para estabelecer o preço. Nós vamos ver quais são esses limites. E aqui você tem uma curva de oferta quebrada. Atenção à questão de custo. Esse custo é teórico, é o custo marginal. É o custo do próximo barril de petróleo. O país onde tem menor custo marginal, ele pode chegar a 10, 11 milhões com um custo de $2 o barril. Esse é um dado fundamental que diferencia o petróleo de qualquer outro. Porque nós estabelecemos um preço de equilíbrio, que é onde a oferta encontra a demanda, mas principalmente você identifica o que é extraordinário no petróleo. É o seu excedente. Nós chamamos isso de renda ricardiana, renda de situação. Ela é fundamental, esse trecho aqui, ó. Aqui eu não mostro bem, e não está muito cinza, mas é todo esse retângulo aqui, que isso se chama renda ricardiana ou excedente petrolífero. A história do petróleo é a história pela luta desse excedente. Em 1900, no México, em 1910, o Porfírio Dias recebia alguns milhões de dólares e dava a concessão por 60 anos. No Iraque, o rei do Iraque também fez isso. Na Pérsia, o Shah da Pérsia da época também fez isso. Essa é a questão dos contratos de petróleo. Como dividir esse excedente? Muito bem. Só para ter uma ideia de como se divide esse excedente, eu tenho aqui alguns exemplos. Eu peguei sempre, quando possível, fontes acadêmicas.
elas variam muito. Isso é só para ter uma ideia. Nos Emirados Árabes, 94% do excedente é apropriado pelo Estado. Na Nigéria, 90%. Isso, é claro, com preço a $100, lá há 2, 3 anos atrás. Angola, 78%. Noruega, 75,4%. Se bem que ontem eu estava com um funcionário da estatal que ele disse que hoje na Noruega, com a queda de preço, o excedente está em 80% a 85%, o excedente do Estado, apropriado pelo Estado. No Brasil, nós temos concessão. Ao preço de $100 o barril, em torno de 40% é apropriado pelo Estado. Tem um problema com a concessão que pouca gente discute, ele é extremamente regressivo. Quando o preço aumenta, você paga menos, mas quando você abaixa o preço, você paga cada vez mais. Então hoje deve estar pagando mais as concessões brasileiras. É simples de cobrança, sem dúvida nenhuma, mas muito pouco flexível em relação a variações como, por exemplo, de preço, de custos, inflação de custos e etc. Você está falando da participação especial do royalties? Exato, mas o que a gente chama de apropriação é tudo. Impostos, também imposto de renda, é tudo. Aqui é a divisão inteira. Imposto de renda, qualquer imposto, mais a PE, além dos royalties, tá certo? Isso na concessão, evidentemente. Quando eu falo apropriação, é tudo que é apropriado do Estado daquele excedente. Muito bem. Na partilha, a $100, 70% é apropriado do Estado, quase 70%. A imposição é progressiva, essa é uma grande vantagem da partilha. O custo de supervisão é alto. Ele é o dobro, segundo os meus cálculos, ele é mais ou menos o dobro do custo da cobrança da concessão. Mas é muito mais flexível a mudança. Eu só vou dar um exemplo, que é o paradigma da partilha hoje. Angola. Angola é um país que em 1970 produzia 100 mil barris. Hoje é o maior produtor de petróleo da África. 2,4 milhões, 2,3 barris dia. Ele é um país que usa a partilha desde o início, vem evoluindo o seu contrato, muito mais do que isso. É um país que saiu de 100 mil a 2.400.000 com 40 anos, 10 anos de guerra de emancipação e independência, 30 anos de guerra civil. É impressionante como não é o problema do contrato que impediu as empresas petrolíferas de vir em Angola. E é um petróleo muito parecido com a gente, na medida que é petróleo profundo. Na distribuição geográfica, esse quadro é do Instituto Brasileiro de Petróleo, ele é de 2010, mas mostra que a questão toda é como apropriar. O contrato é a forma. E existem vários tipos de contrato. Serviço, concessão, partilha, misto. Eu coloquei em destaque porque está verde a Arábia Saudita. Está em concessão, mas a única empresa que tem concessão na Arábia Saudita é a Arão. Então, é uma concessão muito... É isso que eu digo. O contrato, o que importa é o que ele objetiva. A forma a gente pode encontrar e, sem dúvida nenhuma, o requisito único para qualquer um desses formatos é que ele seja bem redigido, que ele seja bem aplicado e segundo o interesse das duas partes, do Estado e da petroleira. Eu queria colocar agora a dinâmica do preço, porque isso é fundamental para o entendimento do futuro. É quase impossível você ver alguma coisa num gráfico que dá o preço do petróleo real. Atenção que agora eu não estou falando mais de preço nominal, eu estou falando de preço corrigido. Da inflação, esse gráfico é da BP, e é quase impossível você ver o que acontece por trás disso. Se você conhece a história do petróleo, você sabe que na história do petróleo existe um movimento pendular de concentração e abertura de mercado. Esse ciclo é um ciclo econômico, não é um ciclo mecânico, mas isso é muito claro. Até 1906, a Standard Oil. Depois de 1906, com a descoberta do meio oeste americano e da Califórnia, novas produtoras como Gulf, como Texaco. Depois de 27, volta a concentração. E isso é acompanhado pelo preço. Quando concentram, o preço sobe. Quando desconcentram, o preço desce. É isso que ocorre até hoje. Esse ciclo não foi desfeito até hoje. Eu vou chamar a atenção a um problema metodológico fundamental. Não se trata preço histórico pelos preços correntes, eles têm sempre de ser comparados ao preço das outras mercadorias. E isso só se faz
corrigindo o preço pela inflação. Essa é uma tabela com o preço corrigido. O verdinho claro é exatamente o preço corrigido. Já é bem diferente, e um ponto fundamental, vocês veem que só em 2 pontos o preço chega a $120, lá no início e lá no final. Ou seja, preços de $100 para cima não são muito normais em petróleo. E esse gráfico mostra isso. São os últimos 65 anos de petróleo, o preço médio real do petróleo, depois de 1950, é de $39, atualizado para 2015. Ora, isso quer dizer o quê? Muita coisa. Primeiro, nos últimos 65 anos, o preço do barril do óleo esteve mais tempo abaixo do preço médio de $40 do que acima. E a última fase de baixa do ciclo do preço durou 15 anos. Além disso, eu posso dizer que a gente pode determinar também os limites do controle do oligopólio. Como? $20 é o preço raso que a gente tinha visto antes, e $80 o preço teto. Talvez o preço teto seja um pouco maior, $100. Eu sei que acima de $100 o petróleo é deslocado, e abaixo de $20 o petróleo desloca todo mundo. Uma última coisa, então, nós já tínhamos visto, o ciclo de preço está relacionado principalmente com a estrutura de mercado. Quanto mais concentrada, maior o preço. Quanto menos concentrada, menor o preço. E a história do petróleo é isso. Além disso, eu gostaria de observar que as 3 últimas fases do preço foram 15 anos, 85 a 99, 18 anos, 55 a 73, 13 13 de 20 a 33. A média das fases de preço baixo é de 15 anos. A nossa começou em 2011 e 12, $120. Então nós temos 3, 4 anos de preço caindo e provavelmente ele deve ficar baixo por algum tempo. Por quê? Porque a função econômica da crise é exatamente essa. Dar espaço para o novo. E o que é novo? É isso que tem que ser ressaltado. É o petróleo profundo e ultra profundo na indústria do petróleo. Um outro gráfico, esse também extremamente corrigido e extremamente feito com método. Isso quer dizer, ele está em escala logarítmica, ele está corrigido pelo índice de preço norte-americano e a base atualizada para 4 de fevereiro passado. Vocês podem ver que a queda começa, e uma coisa que a gente não pode dizer é quando ela vai voltar. 5, 10 ou 15 anos eu não tenho bola de cristal. É impossível saber e não tentem descobrir. Agora que nós, com certeza, iniciamos uma fase de baixa, nós temos 2 pontos fundamentais, uma recessão econômica mundial. Talvez seja um pouco de exagero, mas um marasmo no comércio internacional muito grande. E também temos, como apareceu ainda, uma volatilidade imensa. A incerteza é muito grande. Ou seja, isso a companhia de petróleo conhece há muito tempo. Elas, a Shell, a Esso, a Chevron, a BP, trabalham com esse tipo de raciocínio tem um século. Elas conhecem que o preço é cíclico. E a grande incógnita é a sua duração. É o quanto tempo essa baixa vai durar. Mais do que isso, no petróleo nós temos um problema superveniente, que eu iria falar de Michael Kalec e ciclo, mas não vou falar. O capital sempre chega atrasado. E a razão no petróleo é isso. Ora, o cenário até 2020 é um preço de referência de $40, que é o preço médio nos últimos 65 anos, o preço médio real corrigido. Provavelmente teremos no mínimo 5 anos de preço abaixo ou próximo de $40, e esse fator aqui é fundamental. Você tem uma crise deflacionária no mundo. Tudo cai de preço no mundo. Ou seja, o mercado vai se ajustar, e isso é fundamental. Agora, como é que o mercado no capitalismo se ajusta? É fácil. Primeiro, ele desemprega, é o que ele está fazendo. Depois, ele negocia contrato, é o que está se fazendo. Todas as petroleiras fazem isso. Está cortando investimento, está fazendo, todas fazem isso. E por último, fecha a dívida. É assim que a petroleira se ajusta aos mercados. E olha, eu trabalho com petróleo desde 1980, tudo volta ao normal. Tenho certeza que a empresa vai lucrar, o Estado vai se apropriar, é uma questão de preços relativos se acomodando. Essa é a primeira semi-imersível do mundo, Ocean Driller
Odeco, nasce a Odeco, uma grande companhia de perfuração. Ela foi lançada em 1963, no offshore, no Golfo do México, está começando aí. Esse é o futuro, é o que a Statoil e a Aker estão prevendo. Eu lembro que aqui o preço estava no mais baixo nível da história. Conclusão, esse gráfico, eu peço permissão a T. Kearney, e a minha permissão é pedagógica, didática. Eu não pedi permissão a ela, mas estou dizendo que peguei o gráfico dela pelo interesse pedagógico que ele tem. Em cima são as aquisições da ESSO, BP, Shell, Chevron, Total, Eni, ConocoPhillips. Embaixo são as alienações, as vendas. Eu não sei por que hoje em dia se fala desse investimento. Eu a vida inteira se vende alienação. Venda. O resultado qual é? Você tem, o importante é o saldo. 73 bilhões nos últimos 5 anos foram vendidos. É o saldo das vendas das grandes petroleiras. Ela aliena campo menor, maduro, fronteiriço, distante, além de bloco exploratório. É importante dizer que a exploração no mundo está parada. Não se iludam e vai continuar parada por 2 ou 3 anos. Ela faz o quê? Compra campo gigante de gás natural. O maior exemplo é a Shell. Aliás, essa compra aqui é exatamente a Shell com a BG. O verdinho ali em cima é a compra da Shell com a BG. A pergunta que eu faço é o seguinte: ela posterga também a exploração. Mas o que ela fez com esse dinheiro? Ora, ela pagou as dívidas, pagou os acionistas, dividendos, apesar de estar pagando muito menos do que pagou na história. Nos últimos 5 anos, o acionista dessas empresas teve um retorno de 1, 2%, quando o Nasdaq deu 6%. É a primeira vez na história que o petróleo dá menos para o Nasdaq, que é o NYMEX ou ações americanas. E lucro retido. A minha grande pergunta é o seguinte: em 2010 elas já sabiam que a fase de baixo ia começar, porque elas já começaram a vender. Quando que elas voltarão a buscar petróleo? Não é amanhã, mas nos próximos 3 anos as coisas vão ser retomadas. E aonde? Eu posso dizer com certeza que vai ser por aqui, no pré-sal. Por último, esse é o penúltimo, eu quero mostrar que existe uma oportunidade fundamental nos próximos 5 anos. Qual é? É exatamente a gente fazer com que o pré-sal esteja a ponto de produção perto do pico na década que vem. Por quê? Porque o ciclo na economia, tudo que baixa sobe, tudo que sobe desce. Não tem jeito. E vai subir. Por quê? Porque ainda precisamos do petróleo, o doutor Estrela estava falando. Isso aqui é a demanda de combustíveis para transportes em 2035. O gráfico é da BP Estatístico. Ora, o que existe? Você vai ter ainda, nos próximos 10 a 15 anos, uma procura crescente por petróleo. O resultado qual é? Antes de qualquer mudança da matriz energética para uma matriz limpa, nós temos a oportunidade de um novo ciclo de alta. A pressão social é crescente, a população vai continuar a crescer, a desigualdade continua a aumentar e a Europa sabe o que custa a migração em massa. As pressões ambientais continuam também presentes, principalmente em matéria de poluição local, especificação de combustível e etc. E as pressões ambientais que já foram citadas aqui no sentido global, quer dizer, as mudanças de clima global. Ora, mas tem um determinante por trás que é muito importante. Nós temos mais de 2 décadas de demanda por combustíveis líquidos. Em 2050, talvez os navios andem assim. Mas, por enquanto, eles ainda precisam de óleo quente. Se nós não valorizarmos o pré-sal hoje, nós não teremos a oportunidade em 2020. Na minha opinião, é fundamental que nos preparemos para isso. Obrigado.